Bom dia, galera do quarto ano, tudo bem com vocês? Coisa boa estarmos juntos mais uma semana, né? Mais uma semana, mais início de uma semana, terça-feira, dia 2 de junho, né? Estamos já no meio do ano, olha como o tempo passa rápido, né, gente? Então vamos lá, né? Olha só, hoje nós temos aí a proposta de termos 3 atividades: português, história e ensino religioso. Porém, português e história é no livro. E ensino religioso é aqui na apostila. Por isso que nós vamos iniciar por hoje ensino religioso e em seguida nós vamos colocar as páginas dos livros e as explicações devidas para que vocês consigam fazer as atividades, certo? Então vamos começar com a explicação do ensino religioso. Diz assim: a maior oração dos budistas é dedicar atenção especial a todos os seres vivos, homens e animais, tratando todos com respeito. Por este motivo, faça um desenho que represente a afirmação anterior. Então, vocês vão fazer um desenho que mostre a maior oração do budista, que é o respeito, a harmonia, o convívio entre os seres humanos, né, homens e animais. O equilíbrio entre o ser humano e a natureza. Então, vocês vão fazer um desenho nesse espaço que está aí, nesse retângulo que está aí na sua apostila, com essa temática. Tudo bem? Certinho? Aí é show de bola, né? Sucesso. Não vai ter dificuldade. Agora nós vamos iniciar com o nosso livro de português. Já vão pegando ele aí, nós vamos fazer hoje a página 28 e 29. Apenas 2 páginas, certo? Bora lá! Então, vocês já abriram aí no livro, na página 28 e 29, e diz assim: Caminhos da língua. Releia a frase a seguir, que indica como era a menina quando nasceu. Embora a menininha fosse bastante bonita, era tão fraca e miúda que todos a julgaram que não fosse viver, resolvendo de pronto batizá-la. Sublinhe, ou seja, passe um traço no trecho acima nas palavras que indicam as características da menina, certo? Lembra que aquela palavrinha que a gente estudou nas aulas passadas da semana passada, adjetivo, né? E ontem também, né, no conto que nós trabalhamos sobre a zumba e tal. Releia esse outro trecho. O pai se consolou como pôde pela perda dos seus 7 filhos. A filhinha, que logo tornou-se mais forte e a cada dia mais bonita. Qual característica da menina mudou depois que ela cresceu? Antes ela era fraquinha, né, mirradinha. O pai achava até que ela ia morrer e depois ela ficou como? Tá fácil essa, hein? 2. No conto Sete Corvos, a menina encontra 3 seres da natureza. Quais são esses seres? Fácil também, viu? B. Quais são as características de cada um deles? De cada um desses seres da natureza que ela encontrou, ela coloca também uma característica para cada um. Aí vocês vão colocar aqui, certo? Vamos recordar. As palavras que expressam qualidades ou características dos substantivos são chamadas adjetivos. Veja um exemplo encontrado no conto. E as estrelas foram gentis e amáveis com ela. Né? Aqui o livro mesmo já deu uma resposta aqui. Um desses seres que ela encontrou foram as estrelas, né? A palavra estrelas é um substantivo. As palavras gentis e amáveis são adjetivos, pois atribuem qualidades e características ao substantivo estrelas. E como eu já disse, as qualidades, os adjetivos podem ser bons ou ruins. Se vocês lembrarem de ontem do conto, tem aquela palavra mocoronga. Mocoronga não é uma palavra bonita para se dizer a alguém, não é verdade? Então é um adjetivo ruim, mas é um adjetivo, certo? Vamos lá, página 29. Observe o quadro a seguir. A primeira coluna traz 2 estrofes do poema Fada das Crianças. A segunda apresenta uma versão do poema, ou seja, um texto reescrito com base nas estrofes originais.
E aí vocês vão ler esses dois textos, certo? Vamos lá. Poema Fada das Crianças. A criança que dorme chega leve, e pondo-lhe na fronte a mão de neve, os seus cabelos de ouro acaricia, e sonhos lindos como ninguém teve. A sentir, a criança principia. E há figuras pequenas e engraçadas, que brincam e dão saltos e passadas, mas vem o dia e leve e graciosa, pé ante pé, volta a melhor das fadas, ao seu longínquo reino cor-de-rosa. Esse foi o primeiro que eu li, certo? Agora vamos para a segunda coluna, a versão do poema Fada das Crianças. A criança que dorme chega leve, e pondo-lhe na fronte a mão de neve, os seus cabelos de ouro arrepia, e pesadelos como ninguém teve, a sentir a criança principia. E há figuras tão desengonçadas que assustam e dão saltos e passadas. E vem a noite, e triste e tenebrosa, pé ante pé, volta malvada, a sua horrível vassoura pavorosa, né? Então, aqui nós temos referência no primeiro poema, aqui no primeiro trecho, né? Dessas duas estrofes da fada. E na outra coluna, nas 3 estrofes que se seguem, nós temos aí a visita de uma bruxa, né? Olha que coisa. Vamos lá. Letra A. Completem o espaço em branco na versão do poema com um personagem. Então, esse espaço aqui vocês vão escolher. Vocês querem a fada ou a bruxa? B. Releiam as palavras em destaque no primeiro e no segundo texto. A troca de algumas palavras na versão mudou o clima da cena descrita? Por quê? Mudou ou não, gente? Por que mudou? C. Quais foram os adjetivos, as qualidades, né, que contribuíram para criar um clima de terror no segundo poema? D. Observe a expressão mão de neve na versão do poema. Ela tem o mesmo sentido que no poema original? Expliquem. Né? Aqui é bem a interpretação desses 2 poemas mesmo, certo? Quero muito que vocês tentem fazer sozinhos, mesmo a tia colocando na correção no outro dia, certo? Dúvidas, a tia tá online. E aí eu vou colocar agora, nós vamos para o livro de história, a explicação do livro de história. Vamos lá, pessoal, página 8 e 9 do livro de história. Vamos acompanhar aí a leitura, certo? Os primeiros habitantes. Como eram as primeiras mulheres e os primeiros homens que habitaram o nosso planeta? Onde eles surgiram? Como chegaram aos territórios que hoje formam a América? Será que eles se pareciam com seres humanos atuais? Em diferentes épocas, vários grupos de pensadores e pesquisadores buscaram responder a essas questões. Nesse capítulo, você vai conhecer algumas hipóteses levantadas por cientistas que estudam esse tema. Aqui, o que nós temos aqui são pinturas rupestres, né? São pinturas que foram feitas lá na Idade da Pedra pelo homem pré-histórico, né? Nas paredes das cavernas, certo? E, então, aqui como está dizendo, né? Foram um dos vestígios deixados pelos seres humanos que viviam na época da pré-história, que aí a gente chama de pinturas rupestres, que eram feitas em paredes de cavernas e em outras rochas, e tinham a tinta à base de plantas, carvão, terra, até sangue de animal também era utilizado, tá? Entre outros. Aí aqui tem algumas perguntas para nos ajudar a entender um pouco melhor o nosso capítulo, né? A refletir sobre o que nós vamos estudar. Não é para responder, tá? É só para a gente ir pensando. Que elementos você identifica na pintura acima? Você reconhece algum dos animais apresentados? Difícil, né, gente? Em sua opinião, que situação a cena retrata? Para mim é um momento de caça. E para vocês? Você acha que a vida dos primeiros seres humanos era parecida com a sua ou diferente? Por quê? Minha gente, era muito diferente, né? Hoje nós temos tanta tecnologia, o pessoal de lá, coitado, mal tinha como fazer uma fogueirinha, um negocinho, né? Bastante diferente.
Agora vamos lá para a página 9. Vamos ler aqui, certo? A origem dos seres humanos. Há quanto tempo os seres humanos existem na Terra? Vocês têm uma ideia, mais ou menos? Vamos ver, né? Essa não é uma pergunta fácil de ser respondida. Atualmente, há muitos registros de nossa existência, como fotos, vídeos, jornais, roupas, músicas, brinquedos, moradias, entre outros, que, como você estudou nos anos anteriores, são documentos históricos. Porém, os seres humanos que habitavam a Terra em um passado muito distante deixaram registros de sua existência bastante diferente dos de hoje. E esses registros quase foram totalmente apagados com o passar do tempo. Por isso, ainda não é possível responder a essa questão com certeza. Ou seja, não tem como a gente precisar e dizer para vocês, foi no ano tal que os seres humanos começaram a existir, ou fazem tanto tempo que os seres humanos existem. Ainda não temos essa certeza, tá? Analisando vestígios muito antigos deixados por esses primeiros seres humanos, foi possível aos cientistas desenvolver algumas teorias para responder a pergunta sobre há quanto tempo os seres humanos existem na Terra. Teorias, não afirmações, tá? Atualmente, a maioria dos cientistas acredita que a vida tenha surgido em nosso planeta há cerca de 3,5 bilhões de anos. Os primeiros hominídeos teriam surgido no continente africano há aproximadamente 5 milhões de anos. Por isso, o continente africano é chamado de berço da humanidade, porque foi lá que surgiu a civilização humana. De acordo com a teoria da evolução, esses hominídeos foram se transformando fisicamente ao longo de milhares de anos. E somente há cerca de 200 mil anos surgiram os seres humanos modernos, que somos nós, né? Mais parecido com os seres humanos atuais. E aí nós temos duas questões. Em sua opinião, quais são as dificuldades de estudar os vestígios dos primeiros seres humanos? 2. Além dos esqueletos, que outros tipos de vestígio dos primeiros seres humanos os pesquisadores poderiam estudar? Então, são perguntas que vai mexer com a sua reflexão de acordo, tá, com o texto que vocês acabaram de ver, tá certo? Acabamos de ler. Em sua opinião, quais são as dificuldades ao estudar os vestígios dos primeiros seres humanos, de acordo com o que a gente leu aqui? E a segunda questão, né? O que os pesquisadores poderiam estudar para que a gente pudesse conseguir, né, ampliar aí as nossas pesquisas referente à existência humana? Agora, essas duas questões da página 9, vocês vão responder lá no caderno de história, colocando o cabeçalho, data de hoje, tudo bonitinho, letra bem linda, tá certo? A página 9 vocês farão no caderno de história, tá bom? As perguntas aqui da página 8 não precisa responder, porque é só para que a gente possa ir entrando no tema, tá bom? Beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Qualquer dúvida, a tia tá online, tá? Fiquem com Deus. Cuidem-se.